Ai, ai. Tô de castigo, né? Deixa eu abrir aqui. Bom. Mestre Jesus, mais uma noite chegou, mais um dia se encerrou. Nós vamos, neste momento, nos preparar para dar início ao nosso estudo de hoje, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos nos concentrar em cada uma das palavras, das frases, dos textos que aqui forem lidos. Podemos perguntar, questionar. Somos auxiliados e intuídos pelos espíritos amigos que vêm em nossa assistência para o nosso maior aproveitamento deste estudo. Sentimos neste momento falta de alguns, mas temos a certeza que onde quer que eles estejam, receberão este pequeno faixa de luz que se fizer aqui nesta noite durante este estudo. Eles receberão também. E ainda terão a oportunidade de mais tarde ver a gravação do nosso estudo. Senhor, sabemos que ainda somos aprendizes, que ainda estamos muito longe de Ti. Ainda estamos muito longe de sermos bons espíritos. Mas se persistirmos nestes estudos que fazemos todas as semanas, com certeza estaremos nos melhorando dia após dia, nos preparando para sair desta vida melhor do que entramos. Por isso é importante que nós estejamos aqui todas as semanas preparados para estudar. Que essa mensagem alcance os mais longínquos pontos deste planeta, inclusive a África do Sul. Um beijo, te adoro-se, carinhoso. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio, Elisa, boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 18, no item 13. Isso. Nós vemos uma paginazinha que eu tinha deixado, Elisa. Que buscais? Caraca, não. Então, vamos dar uma lidinha nela rápido. Está de semana passada. Peraí, deixa eu abrir aqui que já estava engatilhada aqui. Espírito da Verdade, o livro, né? A página, a historinha, o estudo 54 desse livro. Que buscais, que tem muito a ver com o item 10, que foi o item que nós começamos semana passada. Né? Ficou aberto aqui. Bom, então o livro é Espírito de Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, né? Essa aqui é de Emmanuel, né? Essa é de Emmanuel, porque o final está em outra página e tem que virar. Então, o capítulo 54, que buscais, referente ao capítulo 18, item 10 do Evangelho. Que buscais? Jesus, através de João, capítulo 1, versículo 38. Esta simples indagação do Senhor
aos 2 discípulos que o seguiam, é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da Boa Nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Onde nós entramos também, né? É. Pureza. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Uma paginazinha que tem a ver com aquele a quem muito foi dado, né? Uhum. Mas será acrescentado, mas a responsabilidade também é bem maior. Né? É o que fala aqui, escuta no ritmo cada lance das próprias atividades. Ou seja, tudo que nós nos envolvemos em todas as nossas atividades, né? O que o Emmanuel fala aqui, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço. Que o ideal é uma coisa, o esforço é outra, né? A promessa é a realização. Resume aí. É uma página realmente, né, que chama principalmente para nós espíritas. É. Eu estava relembrando um caso aqui com a Margaretinha da pouco, me lembrei, falou isso aqui, eu me lembrou. Uma vez eu tive um problema com a pessoa, eu encontrei a pessoa no meio da pista, no dia de chuva, fiquei com pena de uma carona. A pessoa tentou me prejudicar. Então, você não está com raiva de mim? Não, eu disse, não. Eu realmente não tenho, isso é uma coisa, graças a Deus, dura 15 minutos a raiva, né? Aí ele, não, que eu já sabia, ele é evangélico mesmo, aquele, mas eu já sabia que você ia me perdoar. Eu disse, por que você sabia que eu ia te perdoar? Não, que você é espírita. Olha só, isso aconteceu há 22, 23 anos atrás. Como nós somos vistos, tá? São exigências de quem nos vê, de quem nos assiste, quem caminha conosco. Isso aí não foi o Afrânio, não. Isso é o espírita em geral. Onde ele vai, quando a pessoa sabe, você é espírita, e nós falamos sim,
kardecista, sim. Nós já passamos a ser olhados de outra forma. Inclusive, mais respeitados. Essa é uma coisa também que temos que deixar claro. Porque penso, por uma pessoa que está procurando, né, fazer o bem, andar corretamente, etc. É lógico que nem todos nós estamos nesse nível aí. Mas para alguns de outras, né, religiões passa isso. E o Emmanuel está bem claro aqui. Analisa, né? Como é que ele fala aqui? Analisa em cada lance, escuta no íntimo, em cada lance das nossas atividades. E se eu desse E a carona e ainda continuasse zangada? Hein? Se eu desse a carona e ainda continuasse zangada com a pessoa? Não tinha nada a ver, velho. Eu, por um acaso, não fiquei zangado com ele. Não sei Não, eu por quê. sei, mas se fosse Né? assim, se Não tinha fosse. nada a ver. Eu Não também não tinha nada a guardo, ver. eu não sou de guardar nada, não, mas se acontecer e você ajuda, estou falando assim no geral, Você você quer ajuda, mas ainda está especificamente? zangado. Ajuda um pouco você? Sim, pelo menos você está conseguindo já começar o caminho como é que fala? Depois melhorar, como é que se fala? Perdoar, né? Mesmo que você está zangado, mas já consegue botar ao teu lado. O pior é quando a gente fala, não quero nem ver. Nossa Senhora! Digamos que é um passo andado, um palmo andado. Não é nem um passo, não, um palmo andado. Bom, falou alguma coisa, Elisa? Não. Elisa já, né, Consuelo, Elisa já não precisa falar nada. Né? Tá bom. Ela já vai para o céu, vai para o céu. Vou na. Isso. Aquela biblioteca vai deixar ela na porta lá da escadaria rumo a São Pedro. Quando chega lá com São Pedro olhar, olha... Ele não vai te mostrar a dele. Ele não vai mostrar na câmera, tá? Mas, cara, a biblioteca é o que ele tem. Eu tenho não é nada. Bom, vamos lá. Hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e aquele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Esse Isaías não era mole, hein? Gente boa. Só fazer... porque ele na realidade, é o profeta que mais fala de Jesus, é ele, né? Ele é o... Tanto que o Estevão, né, adorava o Isaías. Né? Confiava plenamente no que Isaías tinha deixado, a questão do Messias, né? E Isaías são 60 e poucos capítulos na Bíblia. E ele fala poxa, eu acho que ele deve falar de uns 30 sobre Jesus, sobre o Cordeiro, né? Sobre tudo isso. Ver aqui, né? Como o Cordeiro ia se conversar. Parábolas. Agora, a coisa interessante é isso. Ele fala por parábolas. O que será? E ele continua, é porque a vós hoje foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, ao passo que a eles não foi dado. Mas será que há justiça nisso? Para uns foi dado conhecer o reino dos céus, outros não? Aí a gente começa a ler
e vai compreender a profundidade do negócio, né? Jesus falava por parábolas justamente por quê? Para pegar a alegoria do que ele queria falar, né? Passar, colocar no dia a dia daquele povo. E o que acontece? Nós falamos sobre isso até, sempre é uma coisa que a gente vai repetindo, é interessante, né? Sobre o despertar do espírito, né? Nem todos ainda estão despertos. A maioria da humanidade não está desperta, sabe o que é certo e errado. Devido também hoje a internet, não tem quem não saiba o que está errado. Mas veja bem, é o que a gente sempre fala aqui sobre a questão do saber, do conhecer, do crer. Não é o ter certeza. O ter certeza é outra coisa, que a partir do momento que você tem certeza que algo pode te ajudar ou prejudicar, você logicamente vai tomar, né? Ou fazer aquilo que vai te ajudar, ou tomar muito cuidado e não fazer aquilo que vai te prejudicar. E o fato de eu ver, conhecer, não significa que eu vou praticar, porque está me faltando aquela confiança, aquela famosa confiança que o homem, né, quando passa a confiar mais em si que em Deus, surge aí o mal, não é isso que o Emmanuel fala? Então, Jesus, quando fala parábolas, esses espíritos que já estão despertos conseguem compreendê-lo. Outros, durante a sua caminhada, vão tentar, né? Vão, de repente, peraí, dar o estalo, opa, parece que agora que eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas muitos não, que não estão no momento deles. Né? Então, Jesus falou de uma forma que isso fosse sendo, assim, para que despertasse dentro de cada um com o crescimento espiritual, com a sua evolução. Isso que é interessante. Né? Quando ele fala aqui, aquele que já tem, mas se dará e ele ficará na abundância, porque esse que já está desperto, com mais conhecimento, mais luz, olha só, ele só tende o quê? Crescer. É aquele que não tem, até o que tem pode se tirar, ou seja, somos nós que ainda fraquejamos em nossas provas, em nossas expiações, tá? Nós não temos ainda aquela fé consistente, né? A certeza, de novo, a palavra certeza. O que acontece? Nós podemos até nos enrolar mais ainda numa reencarnação, ou quase estacionar, andar muito pouco, né? Então, o investimento, geralmente, realmente tem que ser maior, onde vai haver maior aproveitamento. E esse aproveitamento vai ser o quê? Os missionários, aqueles que já estão bem ligados ao bem, né, que só vão praticar o bem, ajudar os outros, etc. E nós continuamos no nosso mundinho, né, nesse mundinho aí do que, né, pouco tem, pode ser até tirado. Mas não porque a injustiça aí, a justiça. Nós é que temos que realmente nos esforçar para alcançar esse nível aí. Né? E isso aí eles falam. Vão ver o mestre falar, mas não escutarão. Vão ouvir, né? Vão ouvir e nada entendereis. Olha lá o que ele fala. Vão ouvir e não entenderá. Vão ouvir a parábola, achar ela linda. Né? A parábola do semeador, né? A parábola da moeda, da ovelha desgarrada, perdida, dos dois filhos, o filho pródigo, do Lázaro, o rico. Não vai entender. Não vai entender. Feliz é aquele que já começa a entender. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Tá? Então, uma explicaçãozinha sobre isso aí. Outro detalhe também. De uma certa forma também, para esse que não entende, é uma proteção para ele não compreender a profundidade das parábolas. É uma proteção. Porque nós também falamos isso, acho que foi a aula passada, né? Sobre a questão do agravante e atenuante. Quando a gente sabe mesmo e entende mesmo, né, nossa situação, né, exige maior responsabilidade. Agora, aquele que ouviu, mas não se ligou, por causa do despertamento, ainda não está desperto, tem atenuante. Tá? Lógico, o resgate, o reparo sempre haverá. Mas o atenuante é esse.
né? Não entendeu, não compreendeu como é que ele ia se utilizar disso, daquela luz que foi lhe dada. Não deixa de ser uma defesa. Para quê? Para que na hora assim, que o espírito despertar, assim, ele esteja preparado para arcar com com as consequências, digamos assim. Ok? Alguém quer falar algo? Falar, Elida? Não. Hoje o Jorge e o seu Roberto não está aí? É. Então Pode vamos ir. lá. Tem 14. Pode. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículos de 24 e 25. É a mesma coisa que o outro, né, o São Mateus fala, né? A única diferença que é a ordem, né? Quando fala aqui, quando tente muito cuidado com o que ouvis, porque só pode, né? Vamos lembrar o que a Isaías fala, né? Ouvireis, né? Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Ou seja, aqui o recado é para quem está ouvindo, quem está entendendo, quem está vendo. É um recado bem claro aqui que Jesus está dando. Né? Tem hora que a gente pensa assim, será que era melhor eu ter ficado lá no meu cantinho, ajoelhando, levantando, dando a mão, abraçando no final da missa? Né? Passando para o padre a responsabilidade, ou para o pastor? Será que não era melhor, não? Eu fico, às vezes, pensando nisso. Né? Como é que eu vim parar aqui? Para quê? Certo, Elisa? Você podia também ser o padre. Aí também não ia dar certo. E tem, Tende muito cuidado com isso, que o padre escuta direitinho, né? e tem 15. Dá-se ao que já tem, e tira-se ao que nada tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. A questão é dos eleitos, dos escolhidos. Você. Não, você. Não é nada assim. Tá? Essa eleição funciona diferente da nossa. Ele vai falar uma coisa aqui daqui a pouco, tem muito a ver com essa eleição. Porque esses aqui, né, já estão se esforçando para se melhorar. Por isso que ele fala isso, quem muito será dado, né? Quem muito já tem, mais será dado. Ou seja, será investido na realidade. Né? Olha a parábola dos talentos. Este vai receber os 5 talentos para trabalhar com mais, ter mais, né? Digamos assim, mais campo para trabalho, né? De trabalho, trabalhar mais. Né? Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Vocês se lembram do Missionário da Luz, né? Quando o Alexandre quer ajudar aquele senhor que deu uma sobrevida, né? Que ele pede para chamar uma turma lá, né? Pede uma turma que ele tinha chamado lá para trazer alguém que pudesse ajudá-lo. Veja bem, aí trouxeram o tal de Afonso. Se ele não foi o escolhido, é isso? Foi o escolhido. Mas por que ele foi escolhido? O próprio, lá, eu não me lembro o nome lá da equipe que ajudou o Alexandre, fala, ele já está preparado e acostumado com esse tipo de trabalho. Então, ele foi escolhido porque já tinha condições de ser. É o que está, quer dizer,
quando ele está ali trabalhando, aproveitando a oportunidade, ele também não está ganhando, eu não sei lá se vai ser bônus horas, né? Que ele está encarnado, né? E está trabalhando em espírito, desdobrado, mas está ganhando muito, né? Espiritualmente. É isso? Então, esses que, né? Está falando aqui, são um imã, porque os outros espíritos sabem que pode contar com ele. Sim. Quem sabe um de nós também já está nessa condição, não sei, né? De repente o espírito já pode contar com algum tipo de trabalho com um de nós. O menor que seja, quer dizer, se tornam ímãs, que já estão, os escolhidos são isso, são ímãs. A definição é legal. Agora, eu só não entendi isso aqui no final, Elisa, me explica você. E vos fazem forte para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Você já ouviu falar que espírito evoluído, superior, tem repouso? Tira Não, férias? não, Hã? O não é. governador de nosso lar está lá há quantos anos? 100 e poucos anos, e algum dia tirou férias? Mas eu acho que não é repouso do jeito que a gente pensa em repouso, É, isso. que não é desse jeito. A gente pensa no repouso físico, não é nesse tipo de repouso, né? Eu acho que é um repouso de espírito, pensando em espírito, né? Pensando em paz, né? Paz, harmonia e o equilíbrio que você atinge depois do labor, do aprendizado, da dificuldade, daquele processo todo que a gente passa de reencarnações sucessivas, procurando aprender, vem o repouso, que é a paz, né? A tranquilidade. A satisfação de ver o seu trabalho, né, concluído com êxito, né? Sim. Isso Digamos é. assim, um exemplo, completista. Ah, agora você está falando da Consuelo, completista. Tá certo. Né, Consuelo? Eu chego lá, Frânio, eu chego lá. Eu estou te falando, meus votos, tá? Assim você pode me ajudar bastante. Olha Assim, ó, só o egoísmo aqui, ó. Assim é, você pode me ajudar o bastante. completista tem condições de galgar a montanha santa por causa do seu processo todo de trabalho, né? E lá está o seu repouso. Lá o seu repouso é o quê? Missão cumprida. Agora é paz, é tranquilidade. Agora posso me entregar a outros processos meditativos e outras coisas mais. Sempre será chamado, pode ter certeza. É o imã, como fala, um imã. O escolhido, o eleito, são imãs. Quer dizer, até o pensamento é totalmente diferente do que a gente imagina. Quando a gente lê os escolhidos do Senhor, os eleitos do Senhor, a gente sempre imagina o quê? Pelo lado material. Agora, esse Espírito vai falar nesse parágrafo próximo mês sobre isso. Sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer, Consuelo? Eu Então, acho que os fala. eleitos, para eles, o material é tão assim, fútil, né? Eu acho que deve ser mais ou menos assim como a Elisa falou, deve ser melhor. Eu acho que o prêmio seria a paz de espírito, né? Completei alguma coisa, né? Terminei alguma coisa. Acho que estaria Entendeu, nos. Chico Xavier. Isso aí! Isso é outra estratosfera. Mas ele reencarnou e foi um eleito dentro que reencarnado, né? Por quê? Porque os espíritos né, que vieram divulgar a codificação, ensinar a codificação para a gente, traduzir a codificação, digamos assim, né? Grande parte foram procurados vários médicos no mundo inteiro, mas o Chico, como era um missionário preparado para isso, a gente vê, né? Procurado o Chico, e o Chico dedicou 70 e poucos anos da vida dele a isso. Ele desencarna com 92 e começou com 19, né? Quase 80 anos de dedicação
a doutrina espírita aos espíritos. Mas Né? você não acha que eu acho que desde antes, né? Eu acho que desde que ele começa a viver, a respirar, ele, nem que seja em espírito, em paz, em tranquilidade, ele passa alguma coisa de bom mesmo antes de começar a trabalhar, né? Eu vejo o Chico como uma luz, os outros que me perdoem, mas eu não consigo ver nenhum médium na face da Terra que tenha a bondade, a gentileza, a luz, a humildade, aquela que mesmo depois de desencarnado, quando você olha assim algum vídeo, alguma coisa dele, te passa uma coisa, sabe? Eu não sei se é só comigo, mas é uma tranquilidade de que a gente pode chegar a ser uma É o coisa Chico. melhor, né? É o Chico. É o Chico. É o Chico. Chico é Chico, não tem, não É. tem. Eu não sei como é Então, que alguém pode ele é falar um mal desse eleito, não é homem, né? isso? Não é eleito? Não era o Ai, imã? Os nossa. espíritos sabiam que através dele podiam, né, passar as mensagens para nós. Tinha plena confiança nele. Olha essa coisa bonita. Mas porque ele Hã? também, a mensagem que ele passava, ele demonstrava em ações também, né? Então, Também era ele assim, era. era uma. Quando ele falava de humildade, ele passava humildade. Quando ele falava de gentileza, de você parar para ouvir, ele fazia isso, né? Eu acho que Chico nunca se negou a falar com ninguém na vida dele, né? É isso que eu acho que por isso é que ele foi eleito, porque tudo que ele passou para a gente, ele também fez, né? Ele É. fez aquilo o tempo inteiro. Não eram só ensinamentos de livros, de palavras, não. Ele fazia aquilo. Eu acho que é por isso que Chico é Chico, entendeu? Não tem outro. Chico, Porque é Chico. vamos lá, vamos continuar. Né? Senão a gente vai ficar aqui só falando do Chico, que realmente é um assunto gostoso, né? Caramba. O outro celular novo, cara, não pode, não quebra. Vamos lá. Elisa? Tira-se ao que tem. Peraí, perdão. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Toma isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não Não só é aquele espírito, fala aqui. Vede pelo vosso espírito. Nós comentamos ainda há pouco atrás, né, sobre isso agora, no parágrafo anterior. Né? Essa questão que a gente não consegue ver como espírito. Nós somos espíritos. A gente só consegue ver pela matéria. A gente não vê pelos olhos ouvir pela vossa alma. Tudo bem, nós estamos reencarnados, mas nós temos que começar a trabalhar dentro de nós isso. Nós somos espíritos. Nunca esquecer disso. Agora nós estamos passando por tudo aquilo que nós provocamos em existências passadas e estamos tendo agora a oportunidade, né, do resgate. Tá? É sofrido? É. Quantos também nós já, de repente, já fizemos sofrer? Tá? Então a gente tem que ver pelo espírito. Que o espírito é imortal, é eterno, né? E tá aqui, veja bem, na oportunidade de se melhorar. Não é o corpo de carne que vai melhorar. E a gente se prende nesse corpo. Então, eu estou falando de mim mesmo, tá? Nós vamos falar de a humanidade, faço parte dela. Estou tentando aprender que eu sou espírito. E nas horas das decisões, por isso que falando lá em cima, né, lá na frente, sobre a questão do. Não, na página que nós lemos, que fala para olhar no nosso íntimo, né? O que buscais, né? Nosso íntimo. Tá? A gente
nas nossas atividades. Olha só, o Emmanuel é muito fundo. Não é para perguntar a alguém, pegar o livro e ler, não. O nosso íntimo já sabe o que a gente está fazendo. Não há segredo mais para nós. Nós sabemos que até se a gente arrancar a asa de uma mosca, que antes a gente não ligava, nós estamos prejudicando alguma criatura da natureza que é a nossa irmã, de certa forma. Então a gente tem que começar e esse trabalho, tá? Ouvir pelo vosso espírito. Alguém quer ouvir pelo espírito aí? Estão animados com isso? Não. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que por pródigo e descuidado não se conserva o que tem, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Não é Deus, somos nós mesmos. É porque continuamos bem materializados, né? O materialismo traz o quê? O famoso orgulho e egoísmo. E esse óvulo aqui também achei interessante. Que quando fala em óvulo, a gente está lembrando que o óvulo da viúva. O óvulo da viúva era o quê? 2 moedinhas, que, né, valor. E Jesus fala que ela estava dando mais que todos os outros, né? Então, quando ele fala aqui que, né, olha só, fecundando o óvulo que lhe caiu do coração, e o mínimo que Deus dá já é muito. É oportunidade demais para a gente crescer. Vem de lá de cima, né, a oportunidade. E, às vezes, porque nós ainda não temos esse despertar, né, ela passa aqui na nossa frente e a gente não enxerga. Alguém fala, entra aqui, sai aqui. A gente até escuta, mas não entende. Interessante isso, né? O óvulo da viúva também se aplica a esse que quem tem muito mais será dado. E a quem não tem, o que tiver ainda será tirado. Porque ela deu aquilo que ela tinha e com certeza para ela mais foi dado. Mas assim, não pensando em moedas físicas, pensando em coisas espirituais, né? Ela fez uma caridade do que ela tinha, que era pouco, e com certeza ela recebeu mais, não materialmente como a gente julga que tem que ser, não é isso? Isso. Não materialmente como a gente julga que tem que ser. Porque é o espírito que ganha. E o que o espírito ganha não está na bolsa de valores, não está lá no cofre do banco, né? Não está na fazenda, não está naqueles gados. E os sacerdotes dão muito, e com certeza Deus, Deus, segundo essa parábola, algumas coisas eram retiradas deles, porque eles não davam com o coração, eles não davam com a intenção de ajudar, de melhorar a vida das pessoas. Eles davam só com aquela intenção do eu, né? Do eu. Eu quero ser melhor, eu quero ser maior, eu quero ser o grande, eu quero conquistar isso, conquistar aquilo. Mas tinha muita gente ao redor deles precisando de assistência e eles não olhavam para essas pessoas, né? É. O judaísmo foi cheio disso, né? É. Quando Gamaliel vê o trabalho da Casa do Caminho, o que é que ele pensa, né? Aqui o judaísmo fala para Saulo, né? Ali, onde nós erramos, né? O judaísmo errou. E apesar de... Olha só como é que as coisas... Se você pegar o Antigo Testamento, no livro Deuteronômio, no Levítico e no Deuteronômio, que são os 2 livros de leis, fala o tempo todo de ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar o estrangeiro, ajudar o doente. O tempo todo fala. Tá? E não houve essa preocupação com essa parte da Torá dos judeus. E de nós, de certa forma, né, como nós seguimos, né, somos, né, como é que se fala, a crença judaico-cristã, né,
A caridade para a gente é novidade. Realmente é o Consolador prometido. Eu acho que a nossa visão de caridade está muito cristalizada, muito apegada assim à matéria, a material. Né? A nossa visão de caridade ainda não atingiu o nível espiritual. A gente está muito matéria ainda, né, Fran? Ainda está estudando para aprender a deixar de ser tão matéria. Vamos lá. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se há falta de cuidado, deixou oferecer-se as sementes destinadas para produzir este campo. É a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não, e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, menta corajoso, mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja preparado, por boa dentre as mais. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. O que ele está falando aqui sobre essa questão mesmo. Se a gente não cuidar vamos faz essa analogia aqui da herança que o pai desse, se não cuidar, não vai virar tudo mato, tudo capim, né? A terra não vai se inutilizar, mas enquanto estiver na nossa mão e a gente não trabalhar, ela torna uma terra inútil. Produz nada, e ela está ali para produzir, né? Então, esse negócio que nós falamos aí, que você falou, Eli, sobre a questão da gente estar esperando, né, receber, como nós estamos ligados à matéria, receber sempre o prêmio do nosso esforço em matéria. Eu me lembrei que tinha uma menina que frequentava o Marco Aurélio, uma senhora, não sei se ainda frequenta, ela era de Manaus, ela chegou, se mudou ali aqui para Penha, foi morar ao lado do centro, começou a frequentar o centro, lá de Manaus ela. E essa história, acho que já muita gente comentou no meio espírita. O pai dela, lá em Manaus, todo dia pegava o jornal com a parte do obituário, colocava em cima da mesa e todo dia ele fazia o culto no lar, o evangelho no lar. Isso foi durante mais de 50 anos que ele fez isso. Ele desencarnou. E ela tem uma mediunidade enorme, essa menina, né? E disse que quando ele chegou lá, havia uma multidão de espíritos esperando ele. Quando ele se melhorou, passados os dias, né, se recuperando, chamaram ele para ir num pátio, e imensidão de espíritos, né, e em diversas condições, os melhores, né,
outros piores, mas estavam lá para agradecer a ele aquelas preces, que tinha ajudado muito eles no desencarne. Alguns eram bandidos, né? Eram pessoas de má índole, etc, etc. Mas ele orava para todos, ele não queria nem saber o que era, ele orava para todos. Então veja o prêmio que esse homem teve, né, ao desencarnar, para o espírito. Ele não teve nada na matéria, não ganhou um centavo para isso. Não ganhou um carro novo, nem um bingo, nem nada disso. Então, o prêmio que nós devemos esperar é esse tipo de prêmio para o espírito. Né? Isso não significa também que ele virou espírito superior, não. Tem suas nuances para crescer, mas ajudou muito ele já, essa reencarnação que ele teve aqui entre nós. Né? Então, está falando isso aqui. O prêmio vem, não como a gente quer, não como a gente acha que merece. É realmente como nós merecemos e necessitamos. Né? Acabamos o item 15. Alguém quer falar algo? Beleza? 16. Item Vai falar 16. 16? Hã? É. Então vamos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como a obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a livre do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Beleza? Eu botei uma paginazinha ainda há pouco aí, justamente sobre esse pedacinho aqui. Né? Porque ele está chamando a atenção de todos nós, né? Botar a Bíblia debaixo do braço, né? Fazer aquilo, né? Jogar a moeda assim do alto, lá no gasofilácio, para fazer bastante né? Fazer coisas que realmente enchem o nosso ego. Que livro é esse? Esse livro é o Livro da Esperança. Acho que tem. Eu passei no Zap. Uhum. Ó, esse livro aqui, estava olhando que eu comprei no sebo. Primeira edição, 1964. É mole? É coisa rara, hein? Eu voltei primeira edição, mandei lá para o Dudu, para uma biblioteca que ele estava fazendo lá no Paraná. Né? Mas não pediu mais, senão eu ia mandar esse também. Ele queria livros assim, antigos, né? Justamente primeira edição e tal, para manter, né, a doutrina. Se ele pedir de novo, esse também vai. Uhum. Deixa eu ver aqui se por acaso eu tenho. É Livro da Esperança, tá? É o Emmanuel. De repente tem com outra capa, porque essa capa é muito antiga, né? E até a capa do Evangelho da época era qual era, né? Era diferente dos evangelhos que nós temos para cá, né? Tá? A lição número 60. Tais quais somos. 60? 60. 60 tá aqui, tá na... Pô, aqui tá na 66. Está na 66, né? O iPad, o livro está na última página que você leu. Pronto, tais quais somos. Então, Livro da Esperança, Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Emmanuel. Essa é só Emmanuel. O livro é Emmanuel. Então, vamos lá. Nós vamos notar que o livro é do Emmanuel. Você só lê a página, nós vamos ver que não precisa falar nenhum nome. É do Emmanuel. Vamos lá. 60, tais quais somos. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, através de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Será bastante trazer a aparência do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procuro os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Capítulo 18, item 16. Declara-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflito olhar para fora e frequentemente cobiças sem perceber as condições dos amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo, em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levando o padrão moral de comunidades inteiras. Gerônimo Mendonça, né, Elisa? Levantando o padrão moral. O próprio Chico Xavier, né, era cheio de problemas, angina, problema na vista, etc. Quer dizer, não é uma doença que atrapalha a gente, não, mas tudo bem, vamos embora. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Isso aqui me lembra quando perguntou ao André Luiz, está no livro Conduta Espírita, sobre os santos, né? O santo. O que é um santo? O André responde: santo é aquele que esteve na Terra e cumpriu com a sua missão. Não há ninguém aureolado, não. Qualquer um, por menor que seja, que cumpriu a sua missão, fez a sua parte, né? É um santo. Então, está falando aqui, ele tem o seu diploma. Né? O Emmanuel está colocando aqui para nós. Vale mais que qualquer diploma de faculdade. E a gente vê tanta gente com diploma aí, infelizmente. Lógico que tem os bons, maravilhosos, mas também tem aqueles que, né, acham que o diploma é mais que tudo até, né? Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste. Mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e o próximo sem acessórios amoelados. Se eu tivesse mais cultura, asseveras mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Tem uma história ainda que gira aí, não só no meu espírito, né, daquele músico, né, não sei, era violino, que deu um concerto maravilhoso. Aí uma senhora no final do concerto falou: olha, você toca maravilhosamente, a coisa mais linda do mundo. Se eu pudesse, eu daria a minha vida para tocar que nem você. E ele responde: eu dei a minha vida para tocar como eu toco, né, para aprender o que eu sei. Investi toda a minha vida nisso. Né? Então, um bom né, instruído, seja no que for, seja na arte, seja na instituição mesmo, seja onde for, que se dedica, logicamente, a gente olha e fica: nossa, o cara é bom. A gente não sabe, né, o que se passou lá atrás, né? É o que o Emmanuel coloca aqui pra gente. Se eu alcançar companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados,
os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento para que te eleves de nível ante a vida maior. Viu? Viu só aquele maridão, tal, né? Aqueles filhos que só dão problema. São oportunidades, que está falando aqui, né? Motivos preciosos, né? A sogrona, quando dá problema, etc. Assim por diante. Aquele do trabalho, da escola, onde a gente... O vizinho. Tudo aí são motivos. A página é para nós espíritas mesmo, tá? Vamos lá. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, pode principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Agora veio o senador falar com a gente, tá? Vamos lá. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros, para superar as dificuldades e impeços de nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Emmanuel. Para de invejar. Muito bom. Muito bom. É o Emmanuel, né? Consuelo, gostou da página? Gostei. Gostei bem, Emmanuel mesmo. Bem Emmanuel mesmo, ou seja, a gente tem que trabalhar com, como diz, né, com as armas, brigar com as armas que nós temos, né? Que nós dispomos, né? Não achar que a arma do outro ia ser melhor para a nossa luta. Mas a gente não tem jeito. Aí volta aquela história, né? De pedir o padre, pedir o pastor, a intercessão perante Deus. Acabou isso. Para nós isso acabou. Tá? Aquela confissãozinha é aqui, ó, direto. Não existe mais ponte para a gente. Mas um pouco de raciocínio, né, gente? Como é que você pode achar que uma pessoa, né, uma pessoa normal como a gente, só porque estudou, ele estudou, só isso, mas pode tirar você, entre aspas, do inferno, né? Pelo amor, tenha santa paciência, mas tudo bem. Esse é o despertar, né, Consuelo? Não está desperto. Aquele problema que a gente falou aqui hoje. É o despertar da consciência. Que uma hora, um dia, um momento qualquer, tá? Vem esse despertamento. Isso aí está errado. Então, uma vez eu estava vendo uma palestra espírita e tinha uma pessoa no comentário, que eu gosto de ler os comentários de vez em quando, né? Falando, olha, até então eu era de tal segmento. Mas um dia, quando lá o oficial maior lá ele falou sobre aquele negócio que ele ficava encucado, o negócio da reencarnação. Ele falou justamente por aquele capítulo do Evangelho de Mateus, o 17, que Jesus praticamente fala que, né, Elias já veio, fizeram com ele o que bem queriam, e vão fazer o mesmo com o Filho do Homem, que era com ele, né? E os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Eu acho que não existe coisa mais, né? Essa não tem alegoria, não tem simbolismo nenhum, está bem claro, bem na letra mesmo, literal.
E ele fala, eu agora estou começando a ver a palestra espírita, estou começando a entender que reencarnação existe. Né? Eu não acreditava, onde eu estava, todo mundo falava que era bobagem, que isso não existe, mas agora eu estou vendo pelas próprias palavras de Jesus que existe. Quer dizer, o despertou. Né? Todos nós temos esses momentos. Mas são momentos bonitos, né? Parece que a mente vai, né? Abre, né? Ela cria, é um alcance enorme que se cria, né? Isso que é legal, né? E nós continuamos também no nosso despertamento. Né? Nós estamos só ainda levantando assim da cama meio atordoados, né? O perispírito ainda não encaixou no corpo direito, né? A gente vai assim para o banheiro meio tropeçando, né? Estamos nessa fase aí, mas já estamos enxergando algo, né? Sim. Vai lá alguém? Bom, vai lá, Consuelo, mais alguma coisa, Elisa? Não. Não, tudo bem. Agora Também. só refletir sobre o assunto, sobre a página. Invejosos. Cara, a gente não tem jeito. O Paulo era sábio demais. A palavra da cruz é a loucura. Eu gosto do Emmanuel. O Emmanuel pega os assuntos, mostra que a gente está dentro dele e depois mete, pô, vem a pancada. E hoje foi essa, invejosos. Cuida da vida de vocês, esqueça dos outros. Ele ainda está lá pensando, ele tá lá pensando ainda quando ele escolheu o século de sombra. Agora ele nos deu, olha só como ele está resgatando, né? Quanta luz o Emmanuel deixou aí pra gente, né? Agora ele está assim, vocês escolheram o século de sombra. Então, vou parar. nós vamos voltar no